É impressionante como basta o Flamengo se movimentar nos bastidores para causar um terremoto no futebol brasileiro. A diretoria rubro-negra prepara um anúncio oficial que já tem torcedor rival arrancando os cabelos de tanta curiosidade e, por que não dizer, de desespero também. O clube marcou um pronunciamento bombástico para as 11 da manhã desta terça-feira e, mesmo sem ninguém saber exatamente o que será dito, o clima já é de expectativa total. Entre os próprios torcedores do Mengão, o burburinho tomou conta das redes sociais. São várias as especulações, e cada uma mais impactante que a outra. Tem gente apostando que vem aí a confirmação da saída da Libra, aquele bloco de clubes que tenta negociar os direitos de transmissão de forma coletiva. Outras vozes acreditam que o Flamengo finalmente bateu o martelo com uma empresa para erguer o tão sonhado estádio próprio. E ainda há quem fale em novo patrocinador, novo contrato de fornecimento de material esportivo ou até mesmo a renovação do técnico Felipe Luiz. E é justamente esse ponto que começa a ganhar força. Felipe Luiz, que assumiu a equipe técnica com credibilidade entre os jogadores e respaldo da torcida, tem contrato só até o fim do ano. Ou seja, já está livre para assinar com qualquer outro clube, se quiser. O cenário levanta um alerta natural no ninho do urubu, porque perder um profissional como ele sem qualquer compensação financeira seria um desperdício tremendo. Por isso, a movimentação nos bastidores é intensa. O Flamengo trabalha para renovar com o treinador o quanto antes, e quem sabe, já aproveitar esse momento de anúncio oficial para cravar essa permanência. Seria uma notícia de impacto e daria mais segurança para o planejamento da próxima temporada, que já está sendo desenhado nos bastidores por Felipe Luiz e o diretor José Botto. Inclusive, essa dupla já vem se reunindo com frequência para tratar de reforços, especialmente para a defesa. A saída de Cleiton, que decidiu não renovar contrato e deve deixar o clube ao fim do vínculo, abriu uma lacuna que precisa ser preenchida. Mas, diferente de outras janelas, o Flamengo não pretende agir no desespero. A prioridade não é ir ao mercado a qualquer custo, mas sim apostar nos talentos que já estão sendo formados na base. A confiança de que os garotos do Sub-20 e do Sub-23 podem ser preparados para assumir um papel mais relevante no time principal. Essa filosofia, que já deu certo em outros momentos da história recente do clube, pode voltar com força a partir de agora. E não é à toa, além de economizar com contratações, valorizar a base ajuda o clube a manter um fluxo sustentável de talentos, com potencial de venda no futuro. Mas enquanto as peças do futuro vão sendo organizadas internamente, o Flamengo também colhe frutos muito concretos do presente. Um dado que deixou os rivais em pânico nos últimos dias foi a arrancada impressionante no programa de sócio-torcedor. O clube já ultrapassou a marca de 95 mil associados e caminha para alcançar os 100 mil ainda neste semestre. Um crescimento de 30% só neste ano. Isso representa mais do que apoio de arquibancada, representa dinheiro novo entrando no caixa. E isso, a gente sabe, mexe com quem está do outro lado. Os antis simplesmente não suportam ver o Flamengo crescendo, se estruturando, ficando cada vez mais rico. Para quem não gosta do rubro-negro, cada notícia dessas é um tormento. Mas, para o torcedor, é motivo de orgulho e esperança de voos ainda maiores. E esse crescimento não para por aí. O Flamengo acaba de fechar o maior patrocínio master da história do futebol da América Latina. Algo realmente sem precedentes, que eleva o clube a outro patamar também fora das quatro linhas. E não é só isso. Já tem pressão sobre a fornecedora de material esportivo, a Adidas, para renovar o contrato com cifras muito mais robustas. O clube está jogando pesado em todas as frentes, quer mais dinheiro da televisão, está revisando contratos comerciais, fortalecendo sua marca no exterior e buscando novas formas de gerar receita. Essa estratégia, inclusive, foi prometida por BAP ainda durante a campanha eleitoral no clube. Ele falou em trazer dinheiro novo para o Flamengo, e é exatamente isso que está acontecendo. Não se trata apenas de promessas, são ações concretas, movimentos calculados, que estão dando resultado e colocando o Flamengo numa posição de destaque absoluto no cenário continental. Por isso, quando se fala em pronunciamento oficial, a expectativa é grande. E não é por acaso. O Flamengo não costuma convocar esse tipo de anúncio do nada. Ainda mais em um dia comum, sem jogo, sem data comemorativa.
É algo que pegou todo mundo de surpresa e, justamente por isso, alimenta ainda mais as teorias. Tem gente que acredita que a bomba pode ser mesmo o anúncio do estádio. Um passo histórico que mudaria completamente o rumo do clube, dando independência estrutural e a chance de transformar ainda mais o Flamengo em uma potência também fora de campo. Já houve várias conversas com empresas interessadas em tocar o projeto, e essa pode ser a hora certa para colocar a ideia de pé. Mas tudo ainda é especulação. E mesmo quando o assunto parece pequeno, como uma final de categoria de base, o Flamengo mostra que está envolvido em tudo. Nesta semana, a equipe feminina sub-20 disputou a final do Campeonato Brasileiro contra o Botafogo. Infelizmente, o título não veio. As meninas acabaram derrotadas por 1-0, com um golaço do meio da rua marcado pela jogadora adversária. Foi aquele tipo de gol indefensável, que entra para a história e decide campeonato. Apesar da derrota, o fato de estar na final mostra o quanto o clube tem investido também no futebol feminino e nas categorias de base como um todo. A estrutura está sendo reforçada, a preparação está mais qualificada e os resultados, mesmo quando não vêm em forma de troféu, mostram evolução clara. O Flamengo quer ser forte em todas as frentes, e isso inclui dar espaço e condições reais para o desenvolvimento do futebol feminino. No meio de tudo isso, a torcida faz sua parte como sempre. Apoia, pressiona, cobra, mas também celebra cada passo à frente. E com o clube prestes a atingir a marca de 100 mil sócios, fica claro que a nação está cada vez mais conectada com o projeto que está sendo construído. Um Flamengo que não depende mais apenas do que acontece dentro de campo, mas que se fortalece como uma instituição moderna, profissional e rentável. É esse o verdadeiro pesadelo dos rivais. Por que não dá mais para torcer contra e achar que um tropeço em campo vai derrubar tudo? O Flamengo se tornou uma engrenagem que funciona em várias dimensões. Quando não é o time que vence, é o clube que cresce. Quando não é o estádio que enche, é o número de sócios que dispara. E assim vai, num ciclo virtuoso que só tende a se ampliar. E a grande verdade é que ninguém está preparado para isso. Nem os adversários, nem boa parte da imprensa, muito menos aqueles que torcem, no fundo, para que o Flamengo tropece. Mas não é isso que está acontecendo. O clube se mostra cada vez mais estável, organizado e pronto para dominar. Seja com anúncio bombástico na manhã de terça, com um novo zagueiro sendo preparado na base ou com contratos milionários fechados nos bastidores. O que vem por aí pode até surpreender, mas para quem acompanha de perto essa trajetória, já dá para dizer que é só mais um capítulo de um projeto que está muito bem desenhado. Enquanto os rivais torcem pela queda, o Flamengo segue empilhando motivos para ser temido. O clube vive um momento de reconstrução. Silenciosa, mas ao mesmo tempo estrondosa, onde cada decisão interna tem reflexo direto em campo e, principalmente, fora dele. Essa segunda metade do ano tem sido marcada por planejamento, ajustes finos e uma obsessão clara por eficiência. A diretoria, com José Botto à frente do futebol, já trabalha de olho na próxima janela de transferências, e isso significa muito mais do que contratar nomes de peso. O pensamento agora é estratégico, de longo prazo. Não se trata apenas de montar um elenco competitivo para o momento, mas de construir uma base sólida para os próximos anos. O Flamengo quer se manter no topo, e para isso entende que é preciso pensar diferente. Por isso, antes de sair gastando milhões em jogadores badalados, o clube olha com carinho para sua base, avalia oportunidades de mercado e define exatamente o perfil de atleta que quer ter no elenco. Um bom exemplo disso é o caso dos zagueiros. Com a saída confirmada de Cleiton, que decidiu não renovar contrato, a tendência natural seria correr atrás de uma reposição imediata. Mas o Flamengo não vai nessa. O clube já deixou claro que, ao invés de buscar um nome qualquer só para preencher a vaga, prefere observar com atenção os talentos que estão surgindo nas categorias inferiores. O foco é dar espaço para quem já vem se destacando internamente, fortalecer a transição da base para o profissional e economizar onde for possível. E isso não é economia por necessidade, é escolha por convicção. Um clube que tem quase 100 mil sócios, que fecha contratos recordes e que briga nas cabeças de todas as competições, tem bala na agulha para investir.
Mas sabe que dinheiro bem gasto vale muito mais do que investimento impensado. É uma mudança clara de mentalidade, e que tem tudo para render frutos. Dentro dessa lógica, o papel do técnico Felipe Luiz cresce ainda mais. Ele não é só um treinador em início de carreira, é alguém que conhece o Flamengo como poucos, que tem a confiança do grupo e entende a pressão que é comandar um dos maiores clubes do continente. Seu olhar sobre os garotos da base tem sido fundamental, justamente porque ele já passou por todas as etapas do futebol profissional. Sabe o que é preciso para transformar promessas em realidade. Por isso, sua permanência é tratada como prioridade absoluta. E não apenas pelo que ele representa, mas pelo que ele pode construir nos próximos anos. Com Felipe Luiz no comando, o Flamengo começa a moldar uma identidade mais clara, um jeito de jogar que combina com a história do clube e com a exigência da torcida. É um trabalho que ainda está no começo, mas que já mostra sinais claros de organização e coerência. E tudo isso acontece enquanto o Flamengo colhe resultados expressivos também fora das quatro linhas. O avanço no número de sócios torcedores não é apenas um dado bonito para ser estampado em redes sociais, é uma arma poderosa. Cada novo sócio é mais receita, mais presença no estádio, mais engajamento com o clube. E isso cria um efeito cascata. O dinheiro entra, os contratos de patrocínio valorizam, a visibilidade aumenta e o clube se torna ainda mais atrativo para grandes marcas. É por isso que o Flamengo se tornou uma máquina. Tudo está interligado. O sucesso esportivo impulsiona o crescimento financeiro, que por sua vez financia uma estrutura melhor, que atrai jogadores de nível mais alto, que elevam um time novamente. Um ciclo que parece não ter fim, e isso apavora os adversários. Hoje, o Flamengo é o clube que dita o ritmo do futebol brasileiro. Não é só pelos títulos recentes, mas pela maneira como se posiciona no mercado, pela forma como lida com os próprios ativos e pela postura que adota nas decisões mais delicadas. A possível saída da Libra, por exemplo, é uma dessas decisões que pode mudar o rumo do futebol nacional. O clube entende que, se não há benefícios claros nessa união de clubes para negociar direitos de transmissão, não faz sentido permanecer. O Flamengo já provou que sabe negociar por conta própria. Já mostrou que tem força suficiente para atrair parceiros estratégicos, sem depender de articulações que, no fim das contas, não entregam o que prometem. Essa independência assusta muita gente. Assusta porque mostra que o Flamengo não precisa seguir o fluxo, ele pode ser o próprio fluxo. E quando o clube age assim, com essa autoridade, os rivais naturalmente ficam inquietos. Não é à toa que toda notícia sobre avanço financeiro do Flamengo provoca reações tão inflamadas. Quando se confirmou o maior patrocínio master da história da América Latina, o que se viu foi uma mistura de incredulidade e inveja. Muitos tentaram desmerecer o feito, minimizar a conquista, dizer que o valor era inflado. Mas os números estão aí para provar o contrário. É dinheiro novo, entrando forte, validando o tamanho da marca Flamengo. E é por isso que o clube cobra mais da Adidas, sua fornecedora de uniformes. Porque sabe que vale mais. Sabe que o escudo rubro-negro vende como nenhum outro. E agora não aceita mais receber menos do que merece. O Flamengo de hoje não se contenta com migalhas. Ele quer, e exige, o que é justo para o tamanho que representa. Todo esse movimento também serve para preparar o clube para o que vem pela frente. A temporada ainda tem muita coisa em jogo, e o Flamengo quer encerrar o ano com chave de ouro. A meta não é apenas bater recorde de faturamento, embora isso já esteja praticamente garantido. O foco é combinar isso com títulos. Campeonato Brasileiro, Libertadores, tudo está em aberto. E, por mais que a concorrência seja forte, o Flamengo tem um elenco capacitado, um comando técnico promissor e uma estrutura invejável. Basta encaixar o momento certo com a confiança do grupo, e tudo pode acontecer. Essa é a diferença de um clube que se preparou para vencer. Que não depende da sorte ou do acaso. O Flamengo planeja, executa e colhe. E quando não colhe o que quer, aprende, ajusta e volta mais forte. Enquanto isso, a base continua trabalhando em silêncio. O resultado do Sub-20 feminino, embora tenha terminado com derrota para o Botafogo, reforça que o clube está presente em todas as frentes.
Chegar à final do Campeonato Brasileiro já é um feito importante, e mesmo com o vice, a estrutura que foi montada nos bastidores dá sinais de evolução constante. O investimento no futebol feminino segue firme, e o objetivo é tornar o Flamengo competitivo em todas as categorias. Isso também é projeto. Isso também é visão de futuro. Porque um clube grande não pode ser gigante só nos profissionais. Ele precisa respirar excelência em todos os departamentos. E esse é o caminho que o Flamengo escolheu seguir. O que vem pela frente ninguém sabe ao certo. O pronunciamento oficial pode até não trazer aquilo que alguns esperam, mas o simples fato de existir já mostra o tamanho do Flamengo hoje. Um clube que não precisa jogar para movimentar o noticiário. Um clube que faz barulho só de pisar no palco. E esse barulho, cada vez mais, incomoda quem não sabe como lidar com a grandiosidade do Mengão. Mas o torcedor sabe. Sabe que por trás de cada anúncio, de cada bastidor movimentado, existe um projeto sendo seguido à risca. E se os rivais estão desesperados, é porque o Flamengo está no caminho certo. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. Um verdadeiro terremoto nos bastidores do futebol carioca parece ter acontecido. Jefferson Savarino, atualmente ídolo do Botafogo, estaria a caminho do Flamengo, segundo rumores que circulam com força nos últimos dias. A notícia, que ainda não foi confirmada oficialmente pelos clubes, já provoca burburinho intenso entre torcedores e especialistas do meio esportivo. A possível transferência do craque, conhecido por suas arrancadas fulminantes e gols decisivos, é vista por muitos como uma verdadeira traição, afinal, Savarino vinha sendo peça-chave no elenco alvinegro e conquistou o carinho da torcida com atuações memoráveis. Fontes próximas ao jogador indicam que negociações discretas teriam avançado rapidamente, e que o Flamengo estaria disposto a oferecer um contrato vantajoso, atraindo o atacante para a Gávea. O impacto de uma saída como essa seria enorme. O Botafogo perderia não apenas um jogador de qualidade técnica indiscutível, mas também um símbolo dentro do clube, aquele que carregava nos ombros a responsabilidade de liderar o ataque em momentos decisivos. Já para o Flamengo, a chegada de Savarino poderia reforçar ainda mais uma equipe que sonha com títulos nacionais e internacionais, dando ao técnico mais opções ofensivas e velocidade pelos lados do campo. Entre os torcedores, a repercussão é intensa. Nas redes sociais, o sentimento oscila entre surpresa, indignação e expectativa. Alguns questionam a lealdade do jogador, enquanto outros lembram que o futebol é, acima de tudo, um negócio, e que a oportunidade de atuar em um clube grande e competitivo muitas vezes fala mais alto. Especialistas do mercado afirmam que casos assim não são incomuns, mas a coincidência de acontecer entre duas equipes rivais do mesmo estado faz o rumor ser ainda mais explosivo. Se confirmado, o movimento de Savarino seria um dos mais impactantes da temporada, reacendendo debates sobre rivalidade, profissionalismo e as estratégias de mercado dos clubes cariocas. Até lá, fãs de futebol e comentaristas seguem atentos, aguardando sinais oficiais e imaginando como seria ver o atacante vestindo o manto rubro-negro em partidas decisivas. A cidade do Rio de Janeiro, mais uma vez, está em polvorosa com o que pode ser a transferência mais comentada do ano. É isso, família. Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro-Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!